Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é sobre o amor de Deus. Mas antes de eu falar desse assunto, sobre o amor de Deus, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá para o estudo sobre o amor de Deus. E o primeiro versículo que eu queria compartilhar com vocês está aqui em João 4,16. O que diz aí, em 1 João 4,16? Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. O que isso quer dizer? Se nós permanecemos no amor de Deus, Deus permanece em nós, porque Deus é amor. Deus nos ama. Deus também está do nosso lado a todo momento, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Olha aí 1 João 4,16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor, porque Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então quer dizer que Deus permanece em nós. Outro verso, vamos lá no Evangelho de João, acompanhe comigo. No Evangelho de João, esse verso é muito conhecido. João 3, verso 16. O que diz aí? Olha ali João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, Deus amou tanto o mundo, meus queridos, que Ele enviou seu Filho por nós. Para ninguém se perder, mas que todos tenham a vida eterna em Jesus. Que esse verso quer nos dizer? Que Jesus vai nos dar a vida eterna. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Porque Jesus veio a este mundo trazer o que? A salvação, o amor. Foi isso que Jesus veio fazer quando ele veio aqui na terra. Por isso que Deus amou o mundo e enviando seu Filho, para todo mundo crer nele. Todo mundo. Não é só eu, você também. Para ninguém se perder, mas que tenha vida eterna em Jesus. Outro verso. 1 João 4, 9. Vamos lá, 1 João 4, 9. 1 João, lá nas cartas, 1 João 4, e o verso 9. O que diz? O que diz lá? Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. Então Deus, Ele amou o mundo, que Ele enviou o seu Filho, e por meio de Jesus, que tenhamos vida. Somente em Jesus nós encontramos vida. Nós não encontramos vida em outro lugar. Somente em Jesus tenhamos vida. Outro verso. Miqueias 7, 18. Vamos lá para Miqueias 7,
Miqueias, lá no Velho Testamento. Miqueias. 7:18. Que diz: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esquece os pecados do que te pertence. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar teu amor. Então Deus, quando você pede perdão dos seus pecados para Deus, Ele esquece. Ele esquece os pecados, ele não se lembra. Porque Deus, ele tem prazer em mostrar teu amor. Porque Deus é amor. Deus nos ama. Só que Deus, ele odeia o pecado. Quando você vai a Deus, ele tem prazer em te perdoar. Porque Deus é misericordioso, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Ele tem prazer em mostrar seu amor. Outro verso. Vamos lá para Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Vamos lá para Lamentações. Lamentações. Capítulo 3, verso 22 e 23. Olha aí que a Bíblia diz. Olha que diz: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Olha, quer dizer, a misericórdia de Deus dura para sempre. Olha aqui, o verso 23. Grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Olha só como Deus nos ama. O amor de Deus não tem fim. Como é que se diz, né? Quando o homem e uma mulher se casam, né? Ficam juntos 3 anos e o amor acaba. Cada um vai para o seu lado, se separam, né? O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não tem fim. Ele nos ama. Que ele enviou seu Filho para morrer na cruz por nós. Jesus, ele derramou seu sangue por nós, porque ele nos ama. Deus está do lado nosso a todo momento, porque ele nos ama. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus não tem fim. Outro verso. Mateus 5, verso 45. Vamos lá para Mateus capítulo 5, verso... Mateus capítulo 5, verso 45. Vamos lá em Mateus. Mateus capítulo 5 e o verso 45. Acompanhe comigo. Olha o que diz. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Meus queridos, Deus, ele ama aquela pessoa que faz maldade, porque o amor de Deus dura para sempre. O que Deus quer que essa pessoa faça? Que ela abandone o seu pecado, que ela deixe de ser maldosa, deixe de roubar, deixe de matar, porque o sol, a luz do sol o sol vai tanto para maus como para bons, como a chuva também, tanto sobre os justos como os injustos. Deus ama todo mundo, mas ele quer que a pessoa abandone o pecado, que deixe o pecado de lado, que se arrependa. Outro verso.
Lá no Evangelho de João 14, verso 21. Vamos lá. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Olha o que diz aqui. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhe obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. O que é os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. Se você obedece os mandamentos de Deus, você ama a Deus. Se você obedece a Deus, você vai amar teu próximo. Você vai amar teu próximo. Você não vai fazer nada para o teu próximo. Vamos lá para Romanos capítulo 13 e o verso 9. Vamos lá. Romanos capítulo 13 e o verso 9. Romanos capítulo 13 e o verso 9. E o que diz aí? Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você vai amar seu próximo, você não vai cometer adultério, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai cobiçar as coisas do teu próximo, porque você ama teu próximo. E se você ama Deus, você ama o teu próximo também. E o verso 10, o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Porque o amor é o cumprimento da lei. Se você ama Deus, você está cumprindo a lei de Deus. Outro verso para vocês. Vamos lá. Em Coríntios 13. Em Coríntios 13, a partir do verso 4. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 4. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13. Olha aí. Acompanhe comigo. E o verso 4. Olha aí. Romanos, capítulo 13. Espera aí. Romanos, vamos. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. E o verso 4. Que diz aqui: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso. Verso 5. Nem grosseiro, não exige que as coisas sejam a sua maneira, não é irritável nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se manter firme. O amor de Deus é assim conosco. Nós temos que ser assim também, amar ao próximo. Nós vamos ser bondosos, vamos fazer o bem. O amor não é ciumento, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. O amor de Deus é assim para conosco. Deus nos ama. Deus é bondoso. Deus não exige coisas nossa. Deus exige o que de nós? Que nós amemos Ele com todo amor. Que o nosso amor a Deus seja sincero. Que o seu amor seja sincero com a sua esposa. E que o amor da sua esposa seja sincero com você. É assim. O amor tem que ser assim. Outro verso. 1 João 3, verso 1. 1 João
nas cartas. 1 João 3, verso 1. 1 João 3 e o verso 1. O que diz aqui? Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos, que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. O que isso quer dizer? Nós somos, Deus nos ama. Só que se a gente faz as coisas desse mundo, nós não reconhecemos que somos filhos de Deus, porque não conhece. Se você faz a vontade deste mundo, você não conhece a Deus. Porque Deus é amor. As coisas desse mundo é o quê? Se você vai por um lugar errado, que você vai por um lugar errado, você sabe que é errado e você vai, você não reconhece a Deus. Porque Deus está falando para você, é errado. Você vai para um lugar de drogas, onde vende drogas, é errado. Você vai para um lugar, para um carnaval, você está fazendo a vontade do mundo. Aí você não é reconhecido como filho de Deus. Um filho de Deus não vai para esses lugares errados. Não faz a vontade do mundo. Faz a vontade de Deus. Outro verso que eu quero compartilhar com vocês. 1 João 3, verso 16. Vamos lá. 1 João 3,16. Vamos aqui mais um pouquinho para cá. Olha só. Sabemos o que é o amor. O que é o amor? Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Por exemplo, o seu irmão está no hospital. Um irmão seu em Cristo está no hospital. Ele precisa de doação de sangue. Você tem que ir lá ajudar ele, doar sangue para ele. É isso, dar nossa vida por nossos irmãos. Quando Jesus morreu na cruz, o que ele fez? Ele derramou seu sangue por nós. Nós devemos ajudar os nossos irmãos também. Outro verso que eu queria compartilhar com você. Efésios, capítulo 2, dos versos 4 a 6. Vamos lá para Efésios, capítulo 2, verso do 4 a 6. Efésios, capítulo 2, verso 4 a 6. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Verso 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Outro verso que eu queria compartilhar com vocês. Tito, Tito 3, do verso 5 e 6. Vamos lá em Tito. Tito 3 e o verso 5 .
Tito 3, versos 5 e 6. Olha só. Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha como Deus nos ama. Olha como Deus está do nosso lado. Você quer amor maior que esse? Nós não conseguimos entender o amor de Deus por nós. E o último versículo que eu queria compartilhar com vocês é Hebreus 12, verso 6. Vamos lá para Hebreus 12. Hebreus 12. 12 e o verso 6. Olha o que diz aqui. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se o Senhor não disciplina a gente, porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente faça coisa errada. Por isso que Ele nos disciplina. Porque Ele nos ama. Porque Ele aceita a gente como filho. Nós somos filho de Deus. Eu quero ler o verso 7 com vocês. E o verso 8. Olha só. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filho. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Você já não disciplinou seu filho? Quando você fala para ele, olha filho, não coloque o dedo ali na tomada, porque se você colocar, você vai tomar choque. Você está disciplinando o seu filho. Você está lembrando ele, não coloque o dedo ali. E se ele colocar o dedo e tomar choque, você vai falar assim, olha, você tomou esse choque porque você não me obedeceu. Eu falei para você não colocar e você colocou. Deus é assim com a gente. Deus não quer que a gente façamos coisas erradas. E o verso 8. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos? Significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimo. A própria Bíblia está dizendo. A própria Bíblia nos dá a resposta. Então, esse foi o estudo sobre o amor de Deus. Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus. E até o meu próximo vídeo.